Olá pessoal, nós damos início à aula dessa semana, falando agora de um novo tipo de função, que é de função do segundo grau. Nós finalizamos na aula passada o nosso estudo das funções do primeiro grau, então dando continuidade aí na nossa sequência, a gente vê agora as funções do segundo grau. Vamos definir então o que é uma função do segundo grau. O que eu denomino de função quadrática, ou também chamada de função do segundo grau, é toda função real, ou seja, toda função cujo domínio é o conjunto dos números reais, da seguinte forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer para mim que toda função do segundo grau, ela vai ter como maior expoente o 2 no x. Ela vai ter como maior potência o x ao quadrado. Além disso, essa forma geral da função do segundo grau, ela vai me dizer que o número que multiplica o x ao quadrado eu vou chamar de termo A, o número que multiplica o x eu vou chamar de termo B, e o termo independente, que é aquele que não vai ter nenhum x multiplicando ele, vai ser o termo C. Bem, nessa função do segundo grau, obrigatoriamente o termo A tem que ser diferente de zero. O motivo é aquele mesmo que eu já falei na função do primeiro grau. O termo A ele não pode zerar, porque caso o A zere, vai anular o x ao quadrado e a função vai deixar de ser do segundo grau. Aí eu vou trazer alguns exemplos de funções, e o nosso intuito aqui é dizer se a função é ou não do segundo grau, e depois de dizer se ela é ou não do segundo grau, nós vamos identificar as que forem do segundo grau, nós vamos identificar os termos A, B e C. Esse primeiro exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 1, é sim uma função do segundo grau, porque a gente pode perceber que o maior expoente é 2. O segundo exemplo, g de x igual a x ao quadrado menos 2, também é uma função do segundo grau pelo mesmo motivo. O maior expoente, a maior potência, é x ao quadrado. A função f de x igual a 2x ao quadrado mais 4, também é do segundo grau, pelo que nós já falamos, maior potência é x ao quadrado. A função h de x igual a 2x, ela não é do segundo grau. Observem que ela não tem a potência x ao quadrado, ela só tem x. Na verdade, essa função h de x ela é uma função do primeiro grau. O próximo exemplo, f de x igual a 2x mais x ao cubo. Isso também não é uma função do segundo grau, porque a maior potência é x ao cubo. Na verdade, essa última função que a gente observou agora é uma função do terceiro grau, não é o nosso objeto de estudo agora. A função m de x igual a x ao quadrado mais x é uma função do segundo grau, pelo motivo da definição que o maior expoente, a maior potência, é x ao quadrado. Bem, desses exemplos, 6 exemplos, nós já identificamos os que são do segundo grau e os que não são. Os que forem do segundo grau, eu vou agora identificar os termos A, B e C. Então vamos lá, no primeiro exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 1, eu tenho que o A é 2, porque é quem multiplica o x ao quadrado, o B é 4, porque é quem multiplica o x, e o C é menos 1, porque é o termo independente. No segundo exemplo, g de x igual a x ao quadrado menos 2. O A é 1, porque seria o equivalente a 1x ao quadrado. Observemos que na função g não tem um x, é como que eu tenha mais 0x, então o termo B é 0. E logo em seguida a gente observa que o termo C, que é o termo independente, é menos 2. O próximo exemplo, 2x ao quadrado mais 4. Eu tenho que o termo A é 2, porque está multiplicando o x ao quadrado. O termo B ele é 0, porque é equivalente a nós termos 0x. Toda vez que o x estiver faltando numa função do segundo grau, o termo B será 0. E o termo C é 4, porque é o termo independente. O exemplo seguinte, eu tenho a função. Exemplo seguinte, que é do segundo grau, né? É o último exemplo aí na lista de funções que eu elenquei. M de x igual a x ao quadrado mais x. Aí eu tenho o termo A é 1, porque é equivalente a 1x ao quadrado. O termo B é 1, porque é equivalente a 1x. E o termo C é 0, porque como está faltando o termo independente, toda vez que o termo independente faltar, é como que eu tenha mais 0. Então o termo C é 0.
Continuando então, trago um primeiro exemplo. Dada a função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, determine na letra A f de 0. Bem, na verdade eu quero a imagem do zero na função do segundo grau. Para determinar f de 0, é só você pegar na função onde tem x e colocar 0. Se você faz dessa maneira, então fica f de 0 igual a 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2. 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0, então fica 0 menos 0 mais 2, que dá 2. Portanto, f de 0 é igual a 2, o que quer dizer que a imagem do zero nessa função do segundo grau é 2. A letra B, f de 1. Eu faço do mesmo jeito. Pego a função do segundo grau e onde tiver x eu coloco 1. Então vai ficar f de 1 igual a 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1 dá 3, então fica 1 menos 2, 1 menos 3 mais 2. 1 menos 3 dá menos 2 mais 2 dá 0, portanto, f de 1 é igual a 0. Bem, e aí eu já aproveito para citar uma coisa. Nós já sabemos que o valor de x que zera qualquer função é, na verdade, a raiz dessa função. Qualquer valor de x que zere uma função é a raiz daquela função. O 1 zerou essa função. Como o 1 zerou essa função, o 1 é uma das raízes dessa função do segundo grau que nós temos elencada lá em cima. O segundo exemplo. A função que representa a área de uma superfície em função de x é f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Então, a área da superfície é uma função do segundo grau, em que o zero é menor ou igual ao x, que é menor ou igual ao 6. Então, na verdade, para essa nossa situação problema, nós temos que o domínio dessa função vai variar apenas de 0 até 6, são os valores de x. O domínio ele varia de 0 até 6 por causa de a área de uma superfície não poder ser negativa. Os valores de x, tais que a área não ficam negativa, são apenas os valores de x de 0 até 6. Enfim, definida a função, determine a letra A área quando x é igual a 3. Se eu quero a área da função, a área da superfície, quando x é igual a 3, é só pegar e substituir x por 3. Vai ficar f de 3 é igual a menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Menos 3 ao quadrado dá menos 9. Tomem cuidado aí com essa potência, porque como não há parêntese, você vai ter que repetir o menos que está antes do 3 e resolver 3 ao quadrado, que é 9. 6 vezes 3 dá 18. Então, f de 3 fica menos 9 mais 18, que dá 9. Logo, f de 3 é igual a 9. Desse modo, então, a área dessa função, quando x é igual a 3, ela vale 9. A letra B, a área para x igual a 1. Do mesmo jeito, eu vou pegar agora o x e substituir por 1. Fica f de 1 igual a menos 1 ao quadrado mais 6 vezes 1. Resolva, repete o menos, 1 ao quadrado é 1, 6 vezes 1 é 6. Menos 1 mais 6 dá 5, portanto, f de 1 é igual a 5. A letra C, a área para x igual a 5. Vou então pegar o valor de x, substituir por 5, vai ficar f de 5 igual a menos 5 ao quadrado mais 6 vezes 5. Repete o menos, 5 ao quadrado é 25, 6 vezes 5 é 30. Menos 25 mais 30 dá 5. Portanto, f de 5 é igual a 5. A letra D, a área para x igual a 6. É só fazer do mesmo jeito que a gente está fazendo nos itens anteriores. Pega o x, substitui por 6. Então, isso fica f de 6 igual a menos 6 ao quadrado mais 6 vezes 6. Então, isso dá menos 6 ao quadrado é 36, mais 6 vezes 6, que é 36. Menos 36 mais 36 dá 0. Portanto, f de 6 é igual a 0. Dessa forma, então, a gente finaliza a parte introdutória de função do segundo grau e eu passo uma atividade para que vocês possam treinar esse assunto. Até a próxima aula.